Entender, galera, essa parte fisiológica e biomecânica. Se vocês entenderem, assim, ó, vocês encurtam muito o caminho. Tudo isso que eu falei para vocês até agora, de entender o que vai acontecer no corpo. Por que quando eu manipulo, por que solta? Pode passar, Bruno. Por que solta? Porque, olha, eu ativo essa parte sensorial. Por que de fato agora o sistema nervoso ele é ativado? E olha que interessante quando a gente fala de relaxamento, olha, e redução da inflamação. Quando nós manipulamos, quando nós começamos agora a estimular essa mecânica, porque isso aqui é um estímulo mecânico, de soltar aqui, olha, de manipular o músculo, todo o ventre muscular, toda a conexão, origem, inserção, sabe, contra a fibra muscular, a favor da fibra muscular. Por que isso reduz? Porque o corpo começa a liberar aquilo ali, olha. Interleucina 10, essa parte de fator crescimento nervoso. Então, existe uma liberação, sabe, tanto de endorfina lá também, parte da serotonina, essas ativações de nervos sensoriais. Então, o nosso corpo, ele recebe o estímulo e ele libera outra coisa. Ah, uma pessoa feliz perto de ti, tu não fica mais feliz? Então, quando tu recebe um abraço, tu tá com saudade, lá acontece, a pessoa te abraça, tu fica bem também. Então imagina tu tocando um músculo tenso com o tempo certo, com o estímulo certo, com a tensão certa. O corpo vai mandar e enviar algum sintoma para lá. Então tu resolve, a pessoa chegou para ti, pode ser no pilates, pode ser no treinamento com dor. Tu pode manipular ele de alguma forma e vai resolver. E aí depois precisa, como o Bruno falou, identificar como esse músculo está. Então olha, é o outro passo, galera. Primeiro, tu vai identificar como ele está, tá rígido, curto e tenso, tá? Então tu vai manipular lá, tu já soltou a fáscia. Depois precisa fazer um alongamento e depois uma mobilidade articular. Vamos supor que fosse o quadril. Solta o glúteo lá, solta o tensor, solta o glúteo máximo, os rotadores, solta os adutores. E aí depois tu dá uma alongada mais isolada e depois faz uma mobilidade. Isso é importante entender, porque na maioria dos casos assim, o cara fala pra ti, lá tem uma dor na lombar lá, porque não tem mobilidade de quadril. Tá, é muito vago. Faz mobilidade de quadril. Não, mas quais músculos estão presos, tensos, que não estão deixando a pessoa ter, não estão dando a liberdade da mobilidade de quadril? Se vocês sempre pensarem assim, cara, eu preciso fazer uma mobilidade para melhorar, tá, mas é muito pouco. Você precisa entender quais músculos estão envolvidos nessa falta de mobilidade de quadril. Faz mais sentido, galera? Gabi, tu que está agora treinando lá, está começando a manipular essa parte de liberação miofascial, tudo que eu falei até agora, o que tu linkou no teu trabalho lá? Vários casos. Inclusive teve uma atleta que a gente estava fazendo preparação no quadro e ela não quis fazer um alongamento, preparação ali, e entrou em quadro. Na hora que ela foi se aquecer com a raquete, que eles começam a jogar, eu acredito que teve algum rompimento, ela não conseguiu. Não conseguiu mais mexer. Na hora, a gente deitou ela ali no chão, comecei a massagear, nem fazia força, ele era sutil e ela já estava em dor tipo 9. Então, tava muito. toda a parte ali, que seria mais do peitoral, que ela sentia por aqui, e vinha bem nessa parte que era terrível. Então, são casos que tu vai linkando, né? Exato, por isso que é importante. Vocês vão ver na parte anatômica, galera, que eu vou dar vários insights para vocês quando tem uma dor, vamos supor, na frente do ombro. Que vamos supor seria o agonista, tá? O músculo que faz o movimento. Aí nós vamos mexer no antagonista. Músculos que não estão ligados diretamente e vai melhorar. Por causa da lei da inibição recíproca. Sabe quando tu faz a cadeira extensora e esse aqui relaxa? O contrário também funciona. Quando um está muito tenso, o outro paga o pato. Isso é legal. Essa é a anatomia realmente de fato funcional. De entender como funciona no movimento. E provavelmente essa menina já estava com algum músculo, algum tendão muito inflamado. Porque o que acontece, galera? Quando tu vai fazer um movimento muito brusco, pode ter uma lesão? Pode, mas a probabilidade é muito pequena se o músculo estiver bem. Por quê? Mecanismo eu estou falando para vocês até agora de sistema nervoso. Ele vai te mandar uma proteção. Mas quando está muito inflamado, tu já está tensionando há muito tempo, ele já não te protege mais. Porque aí tu fez muito rápido, não deu tempo. E o teu sistema nervoso mandar um sinal para lá. Agora, se tu faz um aquecimento, mesmo que tenha uma inflamação, tá?
faz um aquecimento, tu ativa, tu solta, vai para lá 10, 15 minutos. O que eu acabei de falar para vocês? Que o sistema nervoso vai mandando sinais para cá. Interleucina 10 e os outros componentes, fator nervoso lá, vai mandando para cá. E vai relaxando e vai diminuindo a dor. E ela vai conseguir jogar. Não vai curar, mas vai conseguir. E o papel do exercício é justamente isso nas inflamações, galera. É fazer com que gere ali parte celular, mecanismos. Por que a fisioterapia? Por que o treino é tão importante para curar uma lesão, para reabilitar? Porque não é um exercício, galera, que vai fazer a cura. Não, é o que o exercício gera. Entendeu? Quando tu gera uma tensão aqui, tu tá jogando essa galera toda para lá. Tu tá fazendo o exercício de alongamento da fibra muscular, tu tá estimulando toda aquela galera que eu mostrei ali. E tem muito mais ainda da matriz celular. Então o exercício é o que ele gera no corpo, tanto parte hormonal quanto parte dessa parte celular. Entendam isso então. Galera, então agora... Galera, alguma coisa muito louca, Eduardo? Eu falei 1000 coisas sobre a face aqui, né? Entendeu? Muito confuso. Eu tava pensando agora, eu ia te perguntar, meu primo, ele fica muito tempo deitado de noite quando ele antes de dormir, ele fica muitas vezes escora o travesseiro atrás e ele fica uma postura Entendi. muito... Tipo cifótica. Isso. Aham. E fica ali mexendo no celular. Aí ele foi num quiropraxista, até tirei umas fotos das costas dele. Aham. Que a escápula dele, uma parece e a outra não. Entendi. A foto dela não- Pode ser uma escápula alada. Isso. E daí o cara falou, o quiropraxista falou que uma das vértebras dele, agora não me lembro mais, parece que quebrou e ela pulou Tipo- no lugar errado. Entendi. Tipo, deslocou então. Deslocou e ficou ali. Entendi. Aí ele acha que vai ter que operar, não sei se... Cara, o que acontece para você entender? Então, isso é mais ou menos assim, mas não é bem assim. O que acontece? Vamos supor aqui, ó, aqui fica bem nítido para vocês olharem. Deixa eu colocar mais próximo aqui para vocês entenderem aqui. Aqui, ó, quando eu pego a vértebra, olha, sempre pensem assim, olha, aqui tem as vértebras, tá? Sempre vai envolver músculo, tudo envolve músculo, tem o ligamento longitudinal, que é um ligamento bem grande que protege aqui essa parte de dentro. Aqui também tem, mas ele não é tão grosso, ele não protege tanto essa parte quanto essa aqui, tão espesso. A gente tem músculos que conectam aqui, tá? Galera, o que é importante? Eu vou entrar nessa parte anatômica já agora, olha. Nós temos 5 camadas de músculos aqui, 5, tá? Então, olha só, 5. Vamos supor aqui, ó, vamos fazer aqui, olha. Deixa eu dobrar aqui, botar aqui e botar aqui. Olha só, até eu chegar aos músculos lá, olha, então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então até eu chegar lá na vértebra, nos ossos propriamente dito, eu preciso, olha, soltar esses, soltar esses, soltar esses e soltar esses. Claro que os músculos mais profundos nós não vamos ter profundidade, não vamos conseguir tocar. Indiretamente sim. Entendeu? Por que é importante entender isso? Porque agora, quando eu falo que uma vértebra deslocou, ela pode deslocar? Pode, ela pode fazer, olha, um deslocamento tanto lateral, ela pode rotar, ela pode deslocar, ela pode. Mas vamos na lógica de novo. Se eu falei para vocês que tem músculos conectados nela, existem casos, a não ser se tu tirou uma ressonância e o caso está muito grave. Está muito grave mesmo, né? Tem vários, depois nós vamos ver alguns exemplos ali. Com o exercício, com a liberação miofascial, tu vai fazendo o quê? Vai puxando. Imagina assim, olha, deixa eu pegar a band aqui, olha. Imagina que essa band é o músculo, olha. Derrubei tudo. Imagina que essa band é um músculo aqui, tá? Vamos botar aqui no processo transverso. Qual é a lombar? Aqui, tá? Conecta aqui. E ele tá assim, olha. Ou ele tá para cá, ele tá tracionando a vértebra. Se eu começo a soltar ele ou ela, né? Soltar o músculo aqui e eu começo a alongar
começa a fazer exercício, ele começa de novo a puxar. O quiropraxista ele tem um trabalho bem interessante onde ele pode não colocar diretamente no lugar de novo, mas ele começa a alinhar novamente. Sempre pensem, os músculos estão conectados num tendão e o tendão no osso. É sempre assim, tem um músculo, tem um tendão que conecta no osso, certo? Então, é uma lógica de novo, galera. Esse músculo muito encurtado, algum momento ele vai dar uma deslocada no quadril, ele vai dar uma deslocada no ombro, que é essa parte da cabeça do húmero aqui. Vai fazer esse acrômio baixar, levantar. Entenderam? Músculo encurtado. A posição que o teu primo fica lá, serve para qualquer coisa. Ele está fazendo, olha, tipo uma escoliose. Entendeu? A operação, galera, tem várias pessoas aqui, olha, que já se operaram, que nunca resolveu. Por quê? O que que acontece? Aqui você tem que entender da parte anatômica. Eu já vou entrar nos músculos. A parte anatômica é o seguinte, olha. Se tu operou, vamos supor assim, olha só como tu vai no médico. Tu tem uma dor na lombar. Aí tu tem uma hérnia, pode ser ter uma hérnia. E aí o cara disse, não, cara, olha só, tu tem uma hérnia, tem um deslocamento de vértebra, precisa operar. Tá, beleza, operou. Ele te falou dos músculos envolvidos? Ele te falou daqui um pouco quais músculos fazem essa função de estabilidade? Quais músculos fazem a função de flexão e extensão? Quais músculos estão envolvidos também, né, nesse problema? Se ele não te falou, se ele não te orientou, é bem difícil. Aí tu foi para um físio, o físio não te falou também. Aí tu foi para o cara da educação física que tinha que te treinar para ficar forte. Ele não te avaliou também. Como resolve? Entenderam, galera? É isso que nós precisamos entender de um problema. Tá, o problema está na vértebra, beleza. Isso é chovendo molhado. Tá, mas tem mais coisas envolvidas. Tu precisa avaliar, cara, quais músculos estão empurrando essa coluna lombar para lá, quais músculos estão tracionando, quais músculos estão ocasionando maior grau, daqui um pouco de inclinação anterior, hiperlordose, ou inclinação posterior, retroversão. É isso que a gente tem que avaliar. Senão, a física não vai resolver, a educação física não vai resolver. E o cara, a galera vem com ressonância para mim aqui, a última coisa que eu olho. Eu avalio todos os músculos, avalio os movimentos e depois eu vou para a ressonância. Por quê? Se eu olhar a ressonância direto, eu já tenho uma ideia. Tem muita gente também, essa questão da hérnia, assim, é bem fora da área, né? A gente atende custos, né? Uhum. Aí tem muita gente que chega lá, existe sim a dor. Claro. A maioria de nós pode ter hérnia e não ter dor. Exatamente. É isso aí, Nath. E aí o pessoal, tem uma hérnia, vou operar, meu Deus do céu. Não, e parece hérnia, agora falando grossamente, parece um câncer, né? Meu Deus. Pá, agora acabou minha vida. Meu Deus, eu tenho uma hérnia. E por muitas vezes, galera, depois nós vamos ver ele na parte dessas patologias e dores, que não é a hérnia que está causando a dor. E não é nem o ciático, não é nada, é um músculo, que é muito parecido. Então por isso que é importante entender, sabe, Eduardo? Pegar daqui um pouco, avaliar ele, avaliar os movimentos, se há necessidade, pegar uma ressonância para ver mesmo se há esse deslocamento, porque o Kira ele tem uma capacidade, mas só a ressonância pode dizer. Ele pode ver, tem alguns testes que tu vê assim, olha, se os processos espinhosos estão mais juntos, mais afastados, se a vértebra está rotada, tu vai ver que um músculo ele pode estar, os paravertebrais aqui, olha, se fosse paravertebrais assim, olha, os paravertebrais aqui, olha, o iliocostal, o longuíssimo, o espinal, tá, os principais, os três, ok? Tu vai ver quando uma vértebra ela está deslocada ou está inadequada, o músculo ele fica assim, olha, de um lado. Tem um músculo tipo saliente, ele está meio saltado. Essa vértebra ela pode estar um tanto deslocada. Mas esse deslocamento só a ressonância vai poder dizer. Tu tem uma noção, né? Ah, aqui está um pouco, mas certamente... Se estiver deslocado e não for muita coisa que vai prejudicar o canal da medula, não tem necessidade de Exato, exatamente. cirurgia, é uma cirurgia, né? Mas aí é importante entender, né? Que adianta ele estar deslocado, mas tu não entendeu ainda a função dos músculos, né? Exatamente, exatamente. Porque se o cara não te explicar isso, cara, se ele não dizer assim, cara, tu precisa ir numa físio, que agora faça uma manipulação, solte essa musculatura, está muito rígida, está muito tensa, precisa ir para um cara de educação física e faça o treino correto para ti. Senão a chance de operar vai ser grande daí. Aí vai ser grande. Entenderam? Por isso que isso funciona para qualquer parte. Pode ser para o joelho, pode ser para o tornozelo, pode ser para o cotovelo, o ombro, qualquer região.
Então, se tu entendeu isso aqui, já faz sentido. Certo, galera? Então, pode passar, Bruno. Galera, essa parte anatômica aqui, ela é mais dura, então vocês têm toda essa parte na apostila de vocês, então aqui é o sistema esquelético. Eu acho que isso aqui é o básico de entendimento que vocês precisam ter, de saber quais ossos estão envolvidos, sacro, enfim. Isso aqui é interessante, isso aqui, tu conhece, Nath, a parte dos dermatos miótomos? Conhece, Eduardo? Não? Conhece, Gabi? Já viu, Ram? Galera, essa parte é uma parte sensitiva e motora. Os dermatos é a parte mais sensitiva, que vocês podem ver ali, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui perto do vasto medial, lá tem L4. É uma parte que vamos supor, vai ter uma ação motora sensitiva ocasionada com a lombar L4. Entenderam? Vou pegar um outro lá. Vamos pegar lá na mão, olha, lá no polegar, C6 lá, olha. C6, pega o verdinho lá, está relacionado com a vértebra C6. Ou a terminação nervosa C6, para vocês entenderem, tá? Uma coisinha um pouquinho mais complexa, mas se tu entender ele, dermatos mais relacionados à parte sensitiva que tu sente e os miótomos mais à parte motora. É como se fosse assim, olha, eu tivesse uma conexão aqui, olha, aqui na minha cervical até o meu polegar aqui, olha. Aí eu poderia soltar aqui e vir manipulando até chegar à linha do polegar, entenderam? Aí eu solto aqui e venho vindo até chegar no meu polegar. Então, como se fosse percorrer o caminho. É bem interessante isso. Isso. Exatamente. Então vocês podem assim, tu pode pressionar aqui, sabe, e ir soltando. Assim, diretamente, a Nath também pode dar uma ideia, diretamente ela não funciona. Vamos supor, tem uma dor na tua cervical, dor no polegar e só segurar aqui vai resolver? Não vai. Mas ela tem um poder, né, de mandar um sinal. De novo, aí tu pode percorrer o caminho e ver qual região ou quais regiões estão mais tensas, certo? Nada funciona sozinho, galera, nada. Aquele negócio de reflexologia, acho que se eu não me engano, no pé lá. Isso aqui é do teu estômago. Galera, não é bem assim. Pode ter um sinal lá de resolver, até pode, mas não vai. Então, mas isso é bem interessante entender isso, que vocês tiverem tempo, é legal. É bastante conteúdo, mas para vocês saberem que existe. Galera, o que é importante entender nessa parte anatômica que eu quero trazer para vocês, que é a parte dos ossos da cabeça, do crânio, né? Então, vocês saberem dar uma revisada na anatomia que vocês aprenderam lá na faculdade é interessante. Pode passar, Cipro. Aqui é interessante, galera, olha só. Músculo do pescoço. Por que é importante entender os músculos do pescoço, galera? Porque os músculos do pescoço, eles começam agora a fazer sentido em diversas dores, certo? Principalmente dor de cabeça, principalmente dor no ombro, principalmente enxaqueca, principalmente as próprias rotações, porque olha só, galera, o que é importante entender, olha, vocês precisam entender de novo, olha, o músculo trapézio está conectado aonde ali, olha, na clavícula? Qualquer disfunção no trapézio vai influenciar na clavícula. É isso que nós precisamos entender, às vezes nós olhamos o músculo, mas esquecemos o que vai acontecer se ele estiver em determinada situação, condição, certo? Vamos pegar outro ali, ó. Vamos pegar o músculo ali, ó, externo-ióide também. Tem o músculo homoióide. O músculo homoióide é um músculo que conecta ali naquela região do pescoço e conecta onde? Na escápula. Então, tem um músculo do pescoço que conecta na escápula, porque é homo, de omoplata, antigamente a escápula era omoplata, né? Então, se ele tem, olha aí, ó, músculo homoióide, esse aqui, olha, ó, o ventre inferior. Notem que ele sai ali, ó, aqui, ó, músculo homoióide. Ele sai lá do pescoço e ele vem aqui. Então, qualquer disfunção dele vai dar uma dor aonde? No ombro. Então, um músculo, às vezes, o teu pescoço muito tenso, muito telefone, dormiu desse jeito, empurrou muita coisa para cima no treino, próprio supino, tensionou os músculos do teu pescoço, pode dar dor no ombro. Olha o quanto é importante entender então isso, galera. Claro, isso aqui é conhecimento anatômico que vocês precisam ter. Olha, essa imagem ela é mais nítida, olha. Então, olha só, tem a clavícula, que é um movimento, né, que tu tem, olha, de elevação aqui, que ela movimenta,
os ombros, ela faz essa movimentação. E olha quanto músculo é envolvido nessa parte da clavícula. Tem o esternocleidomastoide que ele conecta, olha, tem duas cabeças. Conecta aqui no externo, no manúbrio aqui e na clavícula, ok? Então, galera, qualquer tensão nele em cima aqui, treinou muito peito, fez algum movimento que tensionou muito teu peito, vai tensionar lá para cima também. E o contrário também funciona. Tensionou lá em cima, vai tensionar lá embaixo. Trapézio. Trapézio é a mesma coisa. Ele está na clavícula e está aqui nessa parte occipital. Ele está aqui, galera, olha. E o trapézio também é um cara que ele vai irradiar muita dor. Ele está aqui, olha o trapézio. Sem contar que ele tem o trapézio superior, o trapézio medial e o trapézio inferior. Então ele conecta aqui também, olha. Então, deu tensão lá atrás, deu tensão na cabeça. Esternocleidomastoide é a mesma coisa. Deltoide é a mesma coisa. E essa parte é interessante que eu falei para vocês, galera. Por que vocês precisam entender desses músculos? Ah, Diogo, é muito músculo. É bastante mesmo. Mas depois, se vocês todo dia lerem um pouquinho, entenderem disso, faz muito sentido. Por que faz muito sentido? Para diversas soluções de problema. Olha só. Vamos pegar um músculo bem famoso, olha só. Vamos pegar ali o grande dorsal, galera. Olha, vamos pegar o grande dorsal ali para nós, olha. Latíssimo do dorso. Olha onde ele nasce, galera. Bem aqui, olha. Ele vai nascer aqui, olha. Vamos pegar nessa borda aqui, olha, do quadril aqui, da cricilíaca aqui, ó. E ele vai até o húmero, olha. Ele vai vir aqui, certo? Ele vai vir aqui, nasce aqui, ok? E ele vai aqui mais ou menos em T6, olha. Tipo abaixo da escápula aqui. Galera, o que eu quero dizer com isso? Qualquer disfunção no quadril pode dar uma dor no ombro. E qualquer disfunção no ombro pode dar uma dor no quadril. Entenderam? Por ele ter as fibras em sentido ascendente, certo? Então, qualquer disfunção aqui, para solucionar uma dor no ombro, tu vai ter que resolver aqui também. Tu vai ter que manipular aqui também. Então, não adianta soltar o grande dorsal só onde ele aparece. Tu vai ter que soltar aqui e soltar aqui. Por muitas vezes, tu vai ter que manipular o quadril também. Então, se o grande dorsal conecta aqui no húmero, olha, tu vai ter que soltar lá no húmero. Tu tem que soltar ele, sem contar que nós temos aqui quem? Redondo maior também. Que ele sai daqui, galera, olha, embaixo aqui nesse ângulo inferior da escápula e conecta aqui também. E o grande dorsal também conecta ali. Eles se entrelaçam ali. Então, por isso que é importante entender esta parte aqui, galera, olha, que temos 5 camadas, temos músculos profundos, temos músculos envolvidos tanto no quadril quanto... Por que eu quero que vocês olhem essa imagem? Porque na hora de manipular, vocês precisam lembrar que nós temos esses músculos profundos também. Que o músculo, vamos supor, temos serrátil ali, ó, posterior e inferior, tu tem que mexer. Temos a cricilíaca que tem a conexão de outros músculos também, quadrado lombar, eles estão todos envolvidos aqui. Então, tu pode soltar global, manipular global, mas, vamos supor, tô treinando lá, deu uma dor nas minhas costas, tô sentindo aqui. Tu sabe que aqui tem quadrado lombar. Cara, eu não tô conseguindo fazer o movimento que o quadrado lombar faz. Tu sabe que tu vai colocar uma bolinha aqui, algum implemento aqui para soltar. É isso que você tem que se ligar, galera. Essa é a lógica das coisas. Não adianta decorar onde estão os músculos. Vocês podem pegar uma imagem e olhar elas. Cara, aonde que é? Vamos pegar ali o músculo romboide. Aonde fica o músculo romboide? Está aqui. E se eu sei, olha só, galera, o que é importante entender? Eu sei que o músculo romboide, olha só, o que a gente sempre sabe? Que o músculo romboide faz a adução, ok? Ele junta, tá? Os músculos romboide estão aqui e eles fazem a adução, eles trazem as escápulas junto. Mas eles já falaram que precisa liberar o romboide para fazer essa rotação para vocês? E muitas vezes nós esquecemos disso. Se está muito tenso aqui ou muito alongado, nós teremos uma disfunção na escápula. Para a escápula rodar para cá, olha, ela precisa alongar os romboides. Tanto fazer a abdução, que é a abertura, ok? Quanto rotar ela. Então, se está muito preso aqui, tanto o trapézio quanto o romboide, eu não consigo ter os movimentos da escápula. E aí eu tenho o quê? Uma dor no ombro. Porque, galera, é uma lógica, é isso que vocês têm que entender. Se vocês entenderem isso, galera, depois os nomes anatômicos, as funções é mais fácil, vocês já aprenderam isso. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte, se aqui tem o húmero,
Qualquer movimento que eu faça com a escápula aqui, eu movimento a articulação glenomeral e o húmero, se tiver preso aqui, eu vou tentar rodar, não, olha, tá preso aqui, tá? Eu rotei um pouco, não vai mais. Quem é que vai rotar? A cabeça do húmero aqui, olha, a glenomeral, e vai começar a forçar porque a escápula não roda. Tanto superiormente quanto inferiormente. Por isso que vocês têm que avaliar os alunos de vocês, o paciente de vocês. Como essas escápulas estão? Elas estão já muito rotadas? Ela rodou demais superiormente ou lateral? Ou rotou inferiormente ou medial? Por quê? Por que vocês precisam saber isso? Porque nos exercícios vocês não vão potencializar mais o que já está. Se está muito abduzida e ela está, como tu falou do teu primo, está alada, ela saiu, olha, ela descolou do gradil costal aqui. Vocês vão fazer exercícios que vão reajustar essas escápulas, senão vai dar onde? Dor no ombro. E olha, tem acromion envolvido, tem vários músculos, ossos e músculos envolvidos aqui. Quando a escápula está alada, ela sai, ela desloca, ela sai do gradil costal. Aí tem serrátil anterior, que faz ela puxa, né? Faz essa protração aqui das escápulas, serrátil anterior, que é muito importante na escápula alada. É isso que vocês têm que entender, certo, galera? Pode passar, Bruno. Então tem muitos músculos envolvidos ali. E olha só essa imagem. É isso que eu falei para vocês, tem muito músculo lá embaixo, lá naquela cadeia, lá profundo. Então vocês já sabem, galera, tem 30 ou 32 músculos no dorso, músculos profundos. Aí a pessoa te pergunta, ô Eduardo, tô com uma dor nas costas, o que pode ser? Tem 32 músculos nas costas. Pode vir, tá vindo até do abdômen. Entenderam, galera? Por isso que é importante entender essas imagens. Olha ali, ó, músculo transverso, galera. Músculo transverso, vocês vão ver na disfunção. Quando a pessoa está em hiperlordose, está com o abdômen protuso, o transverso está inibido. Quando o transverso está forte, olha, fico forte. Quando ele está solto, abdômen protuso, hiperlordose. Agora, olha, não só ele, mas mais músculos envolvidos. É isso que vocês têm que entender, assim, cara, abdômen, não é só para fazer a flexão do tronco, não, ele tem outras funções. E ele precisa, vocês vão ver também. Aí, aqui é legal também, pode voltar um pouquinho. Aqui, olha só, nós somos altamente inervados. Isso é importante entender, galera, que todo o corpo é inervado. Então, por que você tem que entender que todo o corpo é inervado? Se vocês tiverem muita tensão aqui na cervical e muita tensão aqui na lombar, muita rigidez, e nós somos altamente inervados, o que vai acontecer, galera? Vai diminuir o potencial de produção de força. Todo o corpo é altamente inervado, todo o corpo, olha, toda amarelinha aqui é inervação, olha. Todo o corpo é altamente inervado. Aqui funciona como se fosse dois transformadores, mandando energia para as regiões. Então, cara, quero trabalhar glúteo, quero recuperar o periforme, quero recuperar o ombro. Tu tem que avaliar primeiro aqui e primeiro aqui. Tu tem que avaliar aqui. Hoje eu quero treinar forte hoje eu vou treinar pesado. Como que está a tua lombar? Como está a tua cervical? Eu vou reabilitar o ombro do meu paciente, eu quero melhorar a mobilidade. Como que está essa região aqui? Porque é daqui que vem, ó, galera. Daqui que vem a terminação nervosa. É isso que vocês têm que entenderem. Isso é o mais importante no todo, tá? Altamente inervado. Pode passar, Bruno. Então essa região, olha ali o quanto é importante entender, galera. Nós temos as camadas, a camada de gordura também, olha, envolvida ali, olha. Envolvida toda a camada de gordura. Ô Bruno, faz um favor para mim, enquanto eu vou mostrando para a galera, abre os outros slides aqui, olha. Eu quero mostrar